Boa noite. De qual estado e a que horas você está ouvindo isso? Comenta aí. Seja bem-vindo ao Portal da Insônia. Imagine uma cidade pulsando de incerteza, lá pelo ano de 508 a.C. Essa cidade era Atenas, um lugar que estava prestes a mudar o mundo, mas seus habitantes ainda não sabiam disso. O ar estava pesado com a tensão de um vácuo de poder, e o futuro era uma página em branco, pronta para ser escrita com ordem ou com caos. Durante gerações, Atenas foi governada por tiranos e, antes deles, por um grupo fechado de famílias ricas e poderosas, os chamados aristocratas. Para a maioria das pessoas, a vida era simples e sem muitas escolhas. Se você nascesse filho de um artesão, provavelmente seria um artesão. Sua opinião sobre como a cidade deveria ser administrada não importava. O poder era um direito de nascença, passado de pai para filho dentro de um círculo muito restrito. Mas esse sistema antigo tinha acabado de desmoronar com a queda do último tirano. E agora, dois homens disputavam o controle. De um lado, Iságoras, um nobre que queria restaurar a velha ordem, mantendo o poder nas mãos de poucos. Do outro, Clístenes, um aristocrata que, vendo-se em desvantagem na briga política, tomou uma decisão que ninguém esperava, uma atitude que ecoaria por milênios. Em vez de lutar apenas com as armas da nobreza, Clístenes se virou para o povo. Ele desceu até as ruas, olhou para os rostos anônimos dos agricultores, dos comerciantes, dos ceramistas e fez uma promessa revolucionária. Ele propôs dividir o poder com eles, criando um sistema em que todo cidadão teria voz. Ele estava oferecendo aos atenienses comuns algo que eles nunca tiveram: o direito de decidir o próprio destino. A proposta de Clístenes acendeu uma chama no coração da cidade. O povo, o demos, como era chamado em grego, se levantou. Eles não só apoiaram a ideia, como tomaram as praças e as ruas para defendê-la. Foi uma revolução sem precedentes, não de um exército contra outro, mas de cidadãos comuns exigindo seu lugar na história. Nascia ali a democracia, uma palavra que literalmente significa poder do povo. Pela primeira vez, a praça pública, a ágora, se tornou o centro do poder. A opinião de um homem comum, expressa em assembleia, passou a ter peso. Essa mudança não foi apenas política. Foi uma transformação na maneira de pensar. Foi a descoberta de que a força de uma cidade não estava em seus generais ou em suas muralhas, mas na sabedoria coletiva de seu povo. Pense nisso por um instante. Imagine acordar um dia e descobrir que, pela primeira vez na história da sua família, a sua voz importa tanto quanto a do homem mais rico da cidade. Não é só sobre votar, é sobre sentir que você faz parte de algo maior. Como será que foi essa sensação? Aquela revolução nas praças de Atenas não mudou apenas quem mandava. Ela mudou a regra do jogo para todo mundo, transformando a vida de cada cidadão de uma forma que ninguém poderia prever. O poder agora estava, de fato, nas mãos do povo. Mas ter o poder era uma coisa, saber como usá-lo era um desafio completamente diferente. De repente, as decisões mais importantes da cidade, declarar guerra, firmar a paz, gastar o dinheiro público, criar novas leis, eram tomadas em uma assembleia aberta, a eclesia. Qualquer cidadão podia ir, ouvir os debates e votar. O mesmo acontecia nos tribunais. Não havia mais um juiz todo-poderoso. As disputas eram resolvidas por júris enormes, formados por centenas de cidadãos comuns, seus vizinhos e conhecidos. Pense no que isso significava na prática. Se você fosse um comerciante querendo uma lei para proteger suas rotas de navio, precisava subir numa tribuna e convencer milhares de pessoas de que a sua ideia era boa para Atenas. Se alguém te acusasse injustamente de um crime, sua liberdade ou até sua vida dependiam da sua habilidade de se defender perante 500 jurados, olhando nos olhos de cada um. Nesse novo cenário, a força bruta, a linhagem nobre ou a riqueza já não eram garantias de sucesso. A nova moeda de troca, a nova arma, era a palavra. A capacidade de construir um argumento sólido, de organizar as ideias de forma clara e, principalmente, de persuadir uma multidão se tornou a habilidade mais valiosa que um homem poderia ter. Falar bem em público deixou de ser um dom e virou uma necessidade, uma ferramenta de sobrevivência social e econômica. Os atenienses perceberam isso rapidamente. Eles viram homens sem nome ou fortuna subirem na vida simplesmente porque sabiam como usar a linguagem a seu favor. Viram também nobres poderosos perderem suas propriedades e sua influência porque não conseguiam se defender com eficácia nos tribunais. Um novo tipo de arena havia sido criado e a batalha ali era travada com a lógica, a emoção e a retórica. Essa demanda desesperada por uma nova educação criou um vácuo, um espaço que precisava ser preenchido.
Se a persuasão era a chave para o poder, quem poderia ensinar essa arte? Quem poderia transformar um agricultor ou um artesão em um orador capaz de mover multidões e vencer debates? A resposta para essa pergunta estava prestes a chegar em Atenas, na figura de um novo tipo de professor. Fica a reflexão. Quantas vezes na nossa vida a forma como falamos algo é tão ou mais importante do que o que estamos falando? Para os atenienses, essa não era uma questão de etiqueta. Era o que definia vencedores e perdedores. Atenas estava faminta, não de pão ou de vinho, mas de uma habilidade que de repente valia mais do que ouro: a arte de convencer. Com a democracia, a palavra se tornou a chave para o poder, a riqueza e a própria sobrevivência. E foi para saciar essa fome que eles chegaram, homens que mudariam para sempre o cenário intelectual da cidade. Eles não eram atenienses. Eram professores itinerantes, sábios viajantes que vinham das mais diversas partes do mundo grego, atraídos pela efervescência cultural e política de Atenas. Eram conhecidos como sofistas, uma palavra que originalmente significava algo como mestre do saber ou especialista. E eles tinham um produto único para vender: o conhecimento prático. Até então, a educação era algo informal, passada de pai para filho ou por meio de mestres que não cobravam por seus ensinamentos. Os sofistas quebraram essa tradição de forma escandalosa. Eles foram os primeiros a tratar a educação como uma profissão e a cobrar, e muito bem, por suas aulas. O que eles vendiam não era filosofia abstrata sobre as estrelas ou a origem do universo. Eles vendiam sucesso. Seu curso era intensivo e focado na retórica, a arte de falar bem e de forma persuasiva. Eles ensinavam os jovens atenienses a construir discursos poderosos, a organizar argumentos de forma lógica, a usar a emoção para cativar a plateia e a encontrar as fraquezas na fala de um adversário. Eles prometiam transformar qualquer um, desde que pudesse pagar, em um orador capaz de brilhar nas assembleias e de se defender nos tribunais. Um dos mais famosos, Protágoras, resumiu a filosofia deles com uma frase que abalou o pensamento da época: "O homem é a medida de todas as coisas." Com isso, ele queria dizer que não existia uma verdade única e absoluta vinda dos deuses. A verdade, para eles, era relativa, dependia do ponto de vista de quem argumentava. O que importava não era encontrar a verdade real, mas sim construir o argumento mais convincente para cada situação. Esses homens se tornaram as primeiras celebridades intelectuais do Ocidente. Eram recebidos com pompa, ganhavam fortunas e atraíam os jovens mais ambiciosos da cidade. Mas, ao mesmo tempo, geravam uma enorme desconfiança. Ensinar a arte de vencer um debate a qualquer custo parecia, para muitos, algo perigoso, quase imoral. Afinal, se não existe uma verdade absoluta e tudo é uma questão de persuasão, o que impede alguém de usar essa habilidade para defender uma injustiça? Essa era a pergunta que pairava no ar, uma desconfiança que prepararia o palco para o grande confronto com seus maiores críticos. Imagine o burburinho que tomava conta de Atenas quando essa notícia se espalhava. Um sofista famoso estava chegando à cidade. Não era como a visita de um general ou de um embaixador. Era algo diferente, carregado de uma energia quase teatral. Os jovens das famílias mais ricas e ambiciosas corriam para garantir um lugar em suas palestras, como se estivessem comprando ingressos para o evento do ano. Esses homens eram as primeiras celebridades do pensamento. Nomes como Górgias de Leontinos e Protágoras de Abdera eram conhecidos em todo o mundo grego. Górgias, por exemplo, era um mestre do espetáculo. Ele chegava com roupas extravagantes e um domínio da linguagem que hipnotizava as multidões. Seus discursos eram tão elaborados e poéticos que pareciam mais uma performance artística do que uma aula. O show deles era impressionante. Eles se apresentavam em locais públicos ou nas casas dos homens mais ricos e lançavam desafios à plateia. Podiam falar sobre qualquer assunto proposto na hora, defender qualquer ponto de vista, responder a qualquer pergunta. Essa demonstração de agilidade mental e poder de improviso deixava os jovens atenienses maravilhados. Era como assistir a um atleta mental no auge da sua forma. Para um rapaz ateniense que sonhava com uma carreira política, ter um sofista como mentor era o maior símbolo de status e a aposta mais segura para o futuro. Era como ter um personal trainer para a mente, alguém que lhe entregaria o manual de instruções para o sucesso na nova democracia. Eles não ensinavam apenas a falar, ensinavam a pensar de forma estratégica, a antecipar os argumentos do oponente e a virar o jogo a seu favor. Claro, esse conhecimento tinha um preço, e um preço altíssimo. Os sofistas cobravam taxas que apenas a elite podia pagar, transformando a educação em um artigo de luxo.
Eles acumulavam fortunas viajando de cidade em cidade, vendendo sua sabedoria como o bem mais precioso do mundo. Era um investimento na própria ambição, a promessa de que, com as ferramentas certas, qualquer debate poderia ser vencido. Essa mistura de genialidade, exibicionismo e muito dinheiro criava uma aura de popstar ao redor deles. Eram admirados e desejados, mas também criticados por transformarem o saber em mercadoria e por sua aparente indiferença com a verdade. Eles estavam no topo do mundo, mas essa mesma fama preparava o terreno para um confronto inevitável com aqueles que viam sua influência como uma ameaça à alma de Atenas. Pense um pouco sobre isso. A ideia de que o sucesso pode ser ensinado, de que existe uma técnica secreta que, se você puder pagar, vai te colocar à frente dos outros. Não parece uma promessa que a gente ainda ouve muito por aí, mesmo depois de 2.500 anos? No universo brilhante dos sofistas, havia um nome que se destacava entre todos. Se eles fossem uma constelação, ele seria a estrela mais luminosa. Seu nome era Protágoras, e ele não era apenas mais um professor de retórica. Ele era um pensador que lançou uma ideia tão simples quanto revolucionária, uma frase que ecoa até hoje. O homem é a medida de todas as coisas. Essa afirmação, à primeira vista, pode não parecer grande coisa, mas para a mentalidade grega daquela época, foi como um terremoto. Até então, acreditava-se que a medida de tudo vinha dos deuses, da natureza, de uma verdade eterna e imutável que existia fora de nós. Protágoras virou essa lógica de cabeça para baixo. Ele estava dizendo que a verdade, a justiça e a beleza não eram conceitos fixos. Elas dependiam da percepção de cada indivíduo. Para explicar isso, ele usava um exemplo muito simples. Imagine o vento soprando. Para uma pessoa que está com frio, o vento é frio. Para outra que está com calor, o mesmo vento é agradável e refrescante. Quem está certo? Para Protágoras, os dois estavam. O vento é frio, para quem o sente frio, e Tiam é refrescante, para quem o sente refrescante. Não existe uma temperatura verdadeira do vento, apenas a nossa experiência dele. Agora, aplique essa mesma lógica a conceitos muito mais complexos, como justiça. O que é justo para um ateniense pode não ser justo para um persa. O que é considerado uma atitude correta em uma situação pode ser visto como errada em outra. Essa ideia é o que chamamos de relativismo, e ela abria uma porta perigosa e excitante. Se não há uma verdade única, então qualquer argumento pode ser defendido. A verdade se torna uma questão de quem consegue convencer melhor. E era exatamente aí que entrava o treinamento de Protágoras. Ele se gabava de ser capaz de ensinar seus alunos a fazer o argumento mais fraco parecer o mais forte. Não se tratava de mentir, mas de usar a linguagem com tanta habilidade que a sua perspectiva se tornava a mais plausível, a mais convincente para a plateia. Ele estava oferecendo as ferramentas para construir a realidade através das palavras. Essa ideia era incrivelmente poderosa na democracia ateniense, onde a vitória em um debate podia significar a aprovação de uma lei, a absolvição em um julgamento ou a eleição para um cargo importante. Mas também gerava um profundo mal-estar. Se tudo é relativo, onde fica a moral? O que impede que a persuasão seja usada para o mal? Essa é uma tensão que nunca nos abandonou. A noção de que a verdade pode ser moldada e que a percepção é, muitas vezes, mais importante que o fato em si. Não parece assustadoramente familiar para o mundo em que vivemos hoje? A promessa de Protágoras tinha um preço. E não era um preço qualquer, era uma fortuna. As fontes antigas falam em quantias que seriam o equivalente a uma vida inteira de trabalho para um artesão comum. Ele foi, sem dúvida, um dos professores mais bem pagos da história, e isso por si só já era motivo de um imenso debate em Atenas. Ele não vendia apenas truques de oratória. O produto dele era mais ambicioso, mais profundo. Ele prometia ensinar a dar eté. Essa palavra, em grego, é difícil de traduzir, mas podemos entendê-la como a virtude política, ou a excelência cívica. Era o pacote completo para se tornar um cidadão e um líder exemplar. Saber administrar a própria casa, entender os assuntos da cidade, falar com poder na assembleia e agir com eficácia. Para a Atenas tradicional, isso era um escândalo por dois motivos. Primeiro, o ato de cobrar. Conhecimento para muitos era como o ar, algo a ser compartilhado entre amigos e cidadãos, não algo para ser engarrafado e vendido a quem desse o maior lance. A sabedoria não deveria ser uma mercadoria. Ao colocar uma etiqueta de preço nela, Protágoras parecia estar barateando algo sagrado. O segundo ponto era ainda mais polêmico. A própria ideia de que a virtude poderia ser ensinada.
A maioria dos gregos acreditava que ser um bom homem era algo que vinha do berço, da criação, do caráter inato de uma pessoa. Protágoras desafiava isso de frente. Ele afirmava que a excelência não era um dom divino ou um privilégio de sangue, mas uma técnica, uma habilidade que qualquer um, com o treinamento e o dinheiro certos, poderia aprender e dominar. A lenda conta que ele tinha um método de pagamento genial e ousado. O aluno pagava metade do curso no início e a outra metade depois que vencesse sua primeira causa num tribunal. Isso era uma demonstração de confiança absoluta no seu próprio método. Era como dizer: eu garanto o resultado. Você só me paga quando comprovar que funciona. Essa prática de transformar o saber em um serviço de luxo e a virtude em um produto de prateleira dividiu a cidade. Para os jovens ricos e ambiciosos, era uma oportunidade de ouro. Para os mais conservadores, era um sintoma de decadência moral, um sinal de que os velhos valores estavam se perdendo. Até que ponto é justo que as ferramentas para o sucesso, para a excelência, estejam disponíveis apenas para quem pode pagar por elas? Essa pergunta que os atenienses se faziam sobre Protágoras é uma que, de muitas formas, continuamos a nos fazer até hoje. Se Protágoras foi o filósofo que abalou as certezas de Atenas, Górgias foi o grande mágico, o artista que revelou o poder quase sobrenatural da palavra. Ele não estava tão interessado em discutir se a verdade era relativa ou não. Para ele, a questão era mais prática e muito mais impressionante. Ele via a retórica como uma força avassaladora, um tipo de encantamento capaz de dominar a alma humana. Górgias acreditava que o logos, a palavra, o discurso, era um mestre poderoso. Em seus textos, ele comparava o efeito de um discurso bem construído ao de uma droga ou de um feitiço. Assim como um remédio pode alterar o estado do corpo, as palavras certas, na ordem certa e com a entonação certa, podiam invadir a alma do ouvinte e provocar as emoções que o orador quisesse. Medo, alegria, coragem, piedade. Para ele, a mente humana era vulnerável a esse poder. Uma pessoa exposta a um grande discurso poderia ser completamente dominada por ele, perdendo a capacidade de resistir. A persuasão não era um convite à razão, mas um assalto aos sentimentos. Era uma força que agia diretamente na psique, a alma, moldando as opiniões e as vontades de uma plateia inteira. Para provar seu ponto, ele escreveu uma de suas obras mais famosas, o Elogio de Helena. Nela, ele se propôs a defender a figura mais odiada da mitologia grega, Helena de Troia, a mulher cujo rapto teria causado uma guerra de 10 anos. Górgias argumentou que ela não era culpada, mas sim uma vítima. Uma vítima da força, da vontade dos deuses ou, e aqui está o ponto principal, da força irresistível das palavras de Paris, que a convenceu a fugir com ele. O discurso dele teria sido tão poderoso que a vontade dela simplesmente cedeu. Essa visão da retórica era ao mesmo tempo fascinante e assustadora. Se um orador habilidoso podia realmente controlar as emoções e as decisões de uma multidão, então ele possuía a ferramenta mais poderosa de uma democracia. O poder não estava mais no argumento mais verdadeiro, mas no mais psicologicamente eficaz. A responsabilidade, segundo Górgias, era de quem usava essa arma, assim como um mestre de esgrima é responsável por sua espada. A gente tende a pensar que é imune a isso, que toma decisões de forma puramente racional. Mas quantas vezes uma música, um filme ou um discurso inflamado já não nos levou às lágrimas ou nos encheu de raiva, mesmo quando uma parte de nós sabia que estava sendo manipulada? A magia de Górgias talvez seja apenas um nome antigo para o que hoje chamamos de psicologia da persuasão. Para Górgias, a melhor forma de provar o poder mágico das palavras era escolher um desafio impossível. Ele precisava de uma causa perdida, de um réu que todos já tivessem condenado em seus corações. E ele encontrou a candidata perfeita na figura de Helena de Troia, talvez a mulher mais odiada de todo o mundo grego, o pivô de uma guerra que matou heróis e destruiu cidades. Sua defesa, o famoso Elogio de Helena, não era um documento histórico. Era, na verdade, uma peça de demonstração, um portfólio, um comercial de TV da antiguidade para o seu próprio talento. O objetivo não era provar a inocência de Helena, mas sim mostrar que, com a habilidade retórica certa, era possível defender o indefensável. Ele queria provar que qualquer argumento, por mais fraco que parecesse, poderia se tornar vencedor. Górgias constrói sua defesa de forma metódica, quase cirúrgica, apresentando 4 possíveis razões para as ações de Helena. Primeiro, ele sugere que talvez ela tenha sido uma marionete nas mãos dos deuses ou do destino. Se foi assim, como uma simples mortal poderia resistir a uma força divina? Ela não seria culpada, mas apenas um instrumento de um plano maior.
Depois, ele explora a possibilidade da força física. Talvez ela não tenha fugido, mas tenha sido raptada, levada contra a sua vontade. Nesse caso, ela seria uma vítima de violência, e a culpa recairia inteiramente sobre seu agressor. Em seguida, ele chega ao seu argumento preferido, a persuasão. E se ela foi convencida pelas palavras de pares? Se o discurso dele foi como um feitiço, uma droga que entorpeceu sua alma e dobrou sua vontade, como ela poderia ser responsabilizada por ceder a um poder tão irresistível? Por fim, ele considera a força do amor, que ele descreve quase como uma doença, uma visão que cega a razão e domina o corpo. Se foi o amor que a moveu, ela não agiu por maldade, mas por uma aflição que estava além de seu controle. Em todos os cenários, Gorgias remove a agência de Helena, transformando-a de culpada em vítima. O ponto genial aqui não é se alguma dessas hipóteses era verdadeira. O que importava era a exibição de virtuosismo. Gorgias estava mostrando aos jovens atenienses que, com as ferramentas certas, eles poderiam construir uma realidade alternativa, uma narrativa tão convincente que seria capaz de apagar preconceitos e fatos estabelecidos. A verdade se tornava secundária diante da beleza e da força do argumento. Quantas vezes já vimos um argumento brilhante defender uma causa duvidosa? A lição de Gorgias é que a habilidade de persuadir é uma força neutra, uma arma poderosa que pode ser usada tanto para a justiça quanto para a manipulação. A questão é, quem decide a diferença? Os sofistas não eram mágicos, embora o que fizessem parecesse mágica. Por trás de cada discurso hipnótico e de cada debate vencido, havia um método, havia uma técnica. O que eles vendiam por fortunas aos jovens atenienses era essencialmente uma caixa de ferramentas para construir a persuasão. E dentro dessa caixa havia 3 instrumentos principais, tão poderosos hoje quanto eram há 2.500 anos: o logos, o pathos e o ethos. Vamos começar pelo logos. Em grego, a palavra significa razão ou palavra. O logos é o apelo à lógica, o esqueleto do seu argumento. São os fatos, os dados, a estrutura organizada que fazem o seu discurso parecer coerente e difícil de refutar. Quando um político apresenta estatísticas para defender um projeto ou um advogado cita leis para defender seu cliente, eles estão usando o logos. Para os sofistas, o importante era que o argumento parecesse lógico, mesmo que suas bases não fossem tão sólidas assim. Depois vem o pathos. Se o logos é o cérebro do discurso, o pathos é o coração, é o apelo às emoções. Essa era a ferramenta preferida de Gorgias. Trata-se de fazer a sua audiência sentir alguma coisa. Raiva diante de uma injustiça, pena de uma vítima, esperança por um futuro melhor ou medo das consequências de uma decisão errada. É a história comovente, a imagem chocante, o tom de voz que embarga. O pathos é o que conecta o orador ao público em um nível visceral, muitas vezes passando por cima da razão. Por fim, temos o ethos. Essa é a ferramenta da credibilidade, do caráter. Não adianta ter um argumento lógico e um apelo emocional se as pessoas não confiarem em quem está falando. O ethos é a sua reputação, é a forma como você se apresenta, como um especialista no assunto, como uma pessoa honesta e de bons valores, ou como alguém que compartilha das mesmas experiências que a plateia. É a autoridade que faz com que suas palavras tenham peso antes mesmo de você começar a argumentar. O verdadeiro gênio dos sofistas não era apenas ensinar essas 3 ferramentas de forma isolada, mas mostrar como tecê-las juntas em um único discurso. Um bom argumento lógico, logos, entregue por uma fonte confiável, ethos, e carregado de emoção, pathos, era para eles uma força praticamente invencível. Era a receita para dominar qualquer debate, em qualquer arena. Pense nisso da próxima vez que assistir a um debate, a um anúncio ou a um vídeo na internet. Tente identificar essas ferramentas em ação. Elas estão por toda parte, moldando nossas opiniões todos os dias. A grande questão é, ao reconhecê-las, será que nos tornamos mais imunes a elas? Ter a caixa de ferramentas era apenas o primeiro passo. O verdadeiro segredo que os sofistas vendiam era como usar cada instrumento não apenas para construir seu próprio argumento, mas para demolir o do seu adversário. Vencer um debate, para eles, não era só apresentar bem as suas ideias. Era principalmente desarmar o oponente, deixando-o sem chão diante da plateia. Imagine que seu oponente está usando o logos, apresentando uma série de fatos e dados que parecem irrefutáveis. A estratégia sofista não era necessariamente provar que ele estava errado.
mas sim plantar a dúvida. O aluno aprendia a fazer perguntas certeiras. Será que esses dados são confiáveis? A fonte é segura? A conclusão que ele tira faz mesmo sentido ou ele pulou alguma etapa no raciocínio? O objetivo era criar pequenas rachaduras na muralha lógica do adversário, fazendo com que o público começasse a desconfiar daquela aparente solidez. Agora, o pathos, o ataque ao coração do debate. Se o seu adversário usava a emoção, a tática era neutralizar ou sequestrar esse sentimento. Se ele usava o medo da guerra para convencer a cidade a não lutar, o aluno sofista aprenderia a invocar um sentimento ainda mais forte. O orgulho, a honra, a vergonha da covardia. Ele virava a emoção contra o oponente, mostrando que a verdadeira coragem não estava em evitar o perigo, mas em enfrentá-lo pelo bem de Atenas. E por fim, o golpe mais pessoal, o ataque ao ethos, à credibilidade. Essa era talvez a arma mais perigosa e eficaz. Não importava quão lógico ou emocionante fosse o discurso do outro. Se você conseguisse fazer o público duvidar do caráter dele, o jogo estava ganho. A tática era minar a autoridade do orador com perguntas sutis. Quem é essa pessoa para nos dar conselhos? Quais são seus interesses ocultos? Ele realmente se importa com a cidade, ou apenas com sua própria glória? A ideia era atacar o mensageiro para invalidar a mensagem. O objetivo final ensinado pelos sofistas não era necessariamente chegar à melhor decisão para a cidade, mas sim sair da arena como o vencedor, com os aplausos da multidão. Era um jogo de poder travado com palavras, onde a lógica, a emoção e a reputação eram peças a serem movidas e capturadas com precisão estratégica. Isso te soa familiar? Essa ideia de que um debate não é uma busca pela verdade, mas um combate onde o mais importante é desarmar o outro. Talvez os sofistas nunca tenham realmente ido embora. No arsenal de um sofista havia uma arma que era considerada a mais sofisticada e, para muitos, a mais perigosa de todas. Não era um truque simples, mas uma disciplina mental, uma técnica que representava o auge de sua filosofia, a antilogia. A palavra pode soar complicada, mas a ideia por trás dela é incrivelmente poderosa e define a essência do que eles ensinavam. A antilogia era literalmente a prática dos discursos opostos. Protágoras, seu grande mestre, acreditava que para todo e qualquer assunto existiam dois argumentos contrários. O exercício ensinado aos seus alunos era ser capaz de defender ambos os lados com a mesma convicção e eficácia. O objetivo final era pegar o argumento que parecia mais fraco, mais impopular ou até mesmo errado, e, através da habilidade retórica, fazê-lo parecer o mais forte e convincente. Imagine um debate na Assembleia de Atenas. A questão é: a cidade deve gastar seu tesouro construindo muralhas mais altas para se proteger ou investir em mais navios de guerra para expandir seu poder no mar? O argumento a favor das muralhas é o mais fácil, o mais forte. Ele apela para a segurança, a proteção das famílias, o medo do inimigo em seus portões. É uma defesa sólida e emocional. Aqui entra a antilogia. O sofista pegaria o argumento mais fraco, investir na marinha, e o transformaria. Ele não diria apenas que os navios são importantes. Ele reenquadraria toda a questão. Ele argumentaria que as muralhas não são um símbolo de segurança, mas uma prisão de luxo, um convite à covardia. Diria que o verdadeiro espírito de Atenas não é se esconder, mas dominar, e que o mar era o caminho para a riqueza, a liberdade e a glória. De repente, o debate não era mais sobre segurança versus risco. Tornava-se um debate sobre medo versus coragem, sobre estagnação versus progresso. O argumento que parecia mais fraco foi fortalecido não com novos fatos, mas com uma nova narrativa, um novo apelo emocional. Ele encontrou a fraqueza oculta no argumento forte, o medo por trás da segurança, e a força oculta no argumento fraco, a ambição por trás do risco. Essa técnica não se tratava de mentir, mas de dominar a arte da perspectiva. Era a habilidade de encontrar o ângulo certo, a história certa, que fizesse o público abandonar suas certezas iniciais. Era a prova final de que, no Tribunal das Palavras, a verdade não era um ponto de partida, mas um destino a ser construído pelo orador mais habilidoso. Pense em quantas vezes uma narrativa bem contada nos fez duvidar de um fato que parecia sólido. A antilogia nos ensina que, muitas vezes, o poder não está em ter a verdade do seu lado, mas em saber contar a melhor história. E isso, de certa forma, é um pouco assustador. A técnica da antilogia era uma demonstração de pura genialidade, um exercício mental que levava a retórica ao seu limite.
Mas essa mesma genialidade começou a gerar uma sombra de desconfiança sobre Atenas. Os cidadãos mais atentos começaram a se perguntar: se qualquer argumento pode ser tornado vencedor, o que acontece com a própria verdade? O que acontece com a justiça? O problema surgia quando essa habilidade saía das salas de aula e entrava nos tribunais e na assembleia. Se um homem rico e culpado podia contratar o melhor sofista para construir uma defesa brilhante, fazendo seu crime parecer uma ação justificável, que chance tinha um homem pobre e inocente, que mal conseguia articular suas próprias palavras? A justiça deixava de ser uma busca pelos fatos e se transformava em um espetáculo de retórica, vencido não pelo mais justo, mas pelo mais eloquente. O perigo era ainda maior na política. Um líder ambicioso e sem escrúpulos, treinado nas artes sofísticas, poderia usar a antilogia para convencer a cidade a tomar decisões desastrosas. Ele poderia fazer uma guerra imprudente parecer uma cruzada heróica, ou uma lei opressiva soar como uma medida necessária para a segurança de todos. A habilidade de argumentar se desconectou completamente da responsabilidade moral. O importante era vencer o debate, não importando as consequências para a cidade. Foi nesse clima de desconfiança que a palavra sofista começou a mudar de sentido. De mestre do saber, ela lentamente passou a significar algo negativo. Alguém que usa argumentos engenhosos e enganosos, que torce a lógica para servir aos seus próprios interesses. A técnica deles, a sofistaria, deu origem à palavra que usamos até hoje para descrever um raciocínio falso com aparência de verdade: o sofisma. A cidade que tinha celebrado esses professores como popstars agora começava a vê-los com um certo medo. Eles tinham dado aos atenienses a arma mais poderosa da democracia, a palavra. Mas, ao ensinar que essa arma poderia ser usada para defender qualquer causa, eles também plantaram a semente da dúvida. E se a democracia se tornasse apenas um palco para os melhores manipuladores? A questão que eles deixaram no ar, sem querer, é uma que nos assombra até hoje. Quando uma narrativa é tão bem construída, tão envolvente, como podemos ter certeza de que ela não está nos levando para longe da verdade? Enquanto Atenas se embriagava com a retórica e a promessa de sucesso dos sofistas, uma figura estranha e local começava a chamar a atenção. Ele não era um professor itinerante em busca de fortunas, mas um cidadão ateniense que passava seus dias nas praças e mercados não para vender um produto, mas para fazer perguntas incômodas. Seu nome era Sócrates, e ele estava prestes a iniciar uma revolução silenciosa contra tudo o que os sofistas representavam. Visualmente, ele era o oposto completo daquelas celebridades intelectuais. Não usava roupas finas, nem tinha uma postura imponente. Andava descalço, com uma túnica simples, e sua aparência era descrita como descuidada. E, o mais chocante de tudo, ele não cobrava um centavo por suas conversas. Sua riqueza, ele dizia, era de outro tipo. Sócrates não prometia o sucesso, não oferecia um manual para vencer debates. Ele oferecia algo muito mais desconfortável: a dúvida. Ele observava os sofistas e seus alunos, homens que falavam com uma confiança inabalável sobre justiça, coragem e virtude. E então, com uma simplicidade desarmante, ele se aproximava e começava a questioná-los. Você fala tanto de justiça, mas o que é justiça, exatamente? Sua missão era revelar a ignorância por trás da falsa sabedoria. Para os sofistas, a verdade era uma construção, algo que podia ser moldado pela linguagem para se adequar a qualquer ocasião. Para Sócrates, a verdade era algo real, absoluto e universal. Ela não era esculpida pelo melhor argumento. Ela precisava ser descoberta, como um tesouro escondido no fundo da alma de cada um, através de um processo rigoroso de questionamento. Esse choque de visões era inevitável. De um lado, os mestres da persuasão que ensinavam como ter a resposta certa para tudo. Do outro, um homem que insistia que a única coisa que sabia era que nada sabia, e que a verdadeira sabedoria começava com o reconhecimento da própria ignorância. Sócrates não queria vencer o debate. Ele queria entender. Ele se tornou uma espécie de mosca irritante para a elite intelectual de Atenas. Suas perguntas, feitas em público, muitas vezes deixavam os homens mais eloquentes da cidade sem palavras, expondo a fragilidade de seus discursos grandiosos. O confronto estava armado. Não era uma batalha de espadas, mas de ideias, um duelo que definiria o futuro do pensamento ocidental. Fica a pergunta: o que é mais valioso? Ter a habilidade de convencer todo mundo de que você está certo, ou ter a coragem de admitir que, no fundo, talvez você não saiba de nada? O palco para esse grande duelo não era um tribunal ou uma arena de debates formais. Era a rua.
Era a Ágora, a praça pública de Atenas, onde qualquer cidadão podia encontrar os sofistas exibindo sua eloquência, e ali perto, aquele homem estranho que os desafiava com nada mais do que perguntas. O método de Sócrates era o oposto exato do método sofista. Enquanto um sofista ensinava a construir uma bela casa de argumentos com uma fachada impressionante e cômodos bem decorados, Sócrates chegava com um martelo para testar os alicerces. Ele não apresentava teorias próprias. Ele simplesmente questionava as certezas dos outros, camada por camada. Uma conversa típica começava com um jovem político, aluno de um grande sofista, discursando com paixão sobre a coragem. Sócrates se aproximava e, com uma humildade fingida ou genuína, perguntava: "Que bela fala, mas diga-me, o que é, afinal, a coragem?" O jovem, confiante, dava uma resposta pronta. Sócrates então fazia outra pergunta, e mais outra, cada uma delas revelando uma contradição ou uma exceção na definição inicial. No final, o jovem ficava confuso, irritado e, pela primeira vez, inseguro sobre algo que achava que dominava. Era um processo de demolição. Sócrates chamava isso de maiêutica, que pode ser traduzido como a arte de dar à luz. Ele acreditava que, ao destruir as falsas opiniões, ele ajudava as pessoas a parirem suas próprias ideias, a encontrarem a verdade que já existia dentro delas. Mas para seus adversários, parecia apenas humilhação pública. A colisão era inevitável porque eles representavam dois propósitos fundamentalmente diferentes para o conhecimento. Para os sofistas, o conhecimento era uma arma a ser usada no mundo externo para conquistar poder e sucesso. Para Sócrates, era uma luz a ser usada no mundo interno para examinar a própria alma e viver uma vida virtuosa. A linguagem, para os sofistas, era uma ferramenta de poder. Para Sócrates, era um bisturi para dissecar a ignorância. Essa batalha de ideias nas ruas de Atenas não era apenas sobre quem era mais inteligente. Era sobre o propósito da nossa inteligência. É para vencer os outros ou para entender a nós mesmos? Essa é a pergunta que o confronto entre Sócrates e os sofistas deixou para toda a história. Se os sofistas eram os popstars do pensamento, as celebridades intelectuais que Atenas inteira parava para ouvir, por que a história os trata como vilões? Por que a palavra sofisma hoje é sinônimo de engano, de argumento falso? A resposta para essa pergunta não está nos próprios sofistas, mas no homem que se tornou seu maior e mais influente crítico. Esse homem era Platão, e ele não era um observador neutro. Platão foi o discípulo mais brilhante e devotado de Sócrates. Ele viu seu mestre, o homem que ele considerava o mais sábio e justo de todos, ser humilhado, julgado e condenado à morte pela cidade que ele tanto amava. Para Platão, essa tragédia não foi um acidente. Foi o resultado de uma doença moral que havia infectado Atenas, uma doença alimentada pela filosofia dos sofistas. O problema é que Sócrates não deixou uma linha sequer escrita. Tudo o que sabemos sobre sua vida e suas ideias chegou até nós através dos textos de seus seguidores, principalmente de Platão. E Platão não era um jornalista tentando fazer um relato imparcial. Ele era um artista, um gênio da literatura que tinha uma missão: vingar a memória de seu mestre e provar que sua filosofia era o único caminho para a verdade. Para fazer isso, ele escreveu uma série de diálogos, que são como pequenas peças de teatro filosóficas. Nesses diálogos, Sócrates é sempre o herói, calmo, irônico, implacável em sua busca pela verdade. E quem são os antagonistas? Os personagens que servem de escada para a genialidade socrática. Na maioria das vezes, os sofistas. Nas mãos de Platão, figuras como Protágoras e Górgias são retratadas como arrogantes, obcecadas por dinheiro e, o pior de tudo, indiferentes à verdade. Nos diálogos, eles fazem discursos longos e floridos, mas são invariavelmente encurralados e nocauteados pela lógica afiada das perguntas curtas de Sócrates. Platão os transforma em caricaturas, em símbolos de uma intelectualidade vazia e perigosa. O poder da caneta de Platão foi imenso. Seus textos não apenas sobreviveram, como se tornaram a base de toda a filosofia ocidental. Enquanto isso, a maior parte das obras originais dos sofistas se perdeu no tempo. O que restou foi a versão de Platão. E a versão dele não foi apenas uma entre outras. Ela se tornou a versão oficial. A história foi escrita pelo maior fã do inimigo deles. Isso nos faz pensar sobre o poder da narrativa. Quantas vezes a imagem que temos de uma pessoa ou de um evento histórico não foi moldada, para sempre, pelo talento de quem soube contar a história? A batalha pelas ideias, às vezes, é vencida não pelo mais verdadeiro, mas pelo melhor contador de histórias. As acusações que Platão lançou contra os sofistas, através da boca de seu personagem Sócrates, foram basicamente três.
e foram tão bem formuladas que moldaram a opinião pública por séculos. A primeira, e talvez a mais escandalosa para a época, era a de que eles prostituíam a sabedoria. Ao cobrar fortunas por seus ensinamentos, eles teriam transformado o conhecimento, algo que deveria ser uma busca nobre e desinteressada, em uma mera mercadoria para ser vendida ao maior lance. Eram mercenários do saber. A segunda acusação era ainda mais grave. Platão os acusava de serem indiferentes à verdade e à moral. Ao ensinarem técnicas como a antilogia, a arte de fazer o argumento mais fraco parecer o mais forte, eles estariam, na prática, armando seus alunos para defender a injustiça. Para Platão, que acreditava em uma verdade e um bem absolutos, essa relatividade sofista era perigosíssima, um veneno para a alma da juventude e da cidade. Por fim, a terceira acusação era essa de que eles eram mestres da aparência, não da essência. Seus discursos eram como fogos de artifício, impressionantes, cheios de brilho, mas no fundo, vazios. Eles ensinavam a parecer sábio, a parecer justo, a parecer corajoso, mas não se preocupavam em ajudar seus alunos a serem sábios, justos e corajosos de verdade. Era uma educação focada na performance, não na formação do caráter. Mas será que essa imagem é totalmente justa? Hoje, muitos historiadores tentam olhar para os sofistas com outros olhos, para além do filtro de Platão. Eles argumentam que, ao profissionalizar a educação e cobrar por ela, os sofistas estavam, na verdade, democratizando o conhecimento. Antes deles, a educação superior era um privilégio quase exclusivo da aristocracia. Eles abriram a porta para que filhos de comerciantes ricos e de outras classes pudessem ter acesso às ferramentas intelectuais para competir na vida pública. Além disso, a ideia de examinar os dois lados de uma questão, a base da antilogia, não é necessariamente algo ruim, pode ser vista como um exercício fundamental para o pensamento crítico, a habilidade de não aceitar a primeira opinião que aparece e de entender a complexidade dos problemas. Talvez eles não estivessem destruindo a verdade, mas simplesmente mostrando que a realidade é muito mais cinzenta e multifacetada do que a filosofia de Platão, com suas verdades eternas, queria admitir. Então, quem eram eles? Mercenários inescrupulosos que corromperam Atenas ou inovadores pragmáticos que foram vítimas de uma campanha de difamação bem-sucedida? A verdade, ironicamente, talvez esteja em algum lugar no meio, dependendo da perspectiva que você escolher. E isso é algo que os próprios sofistas provavelmente adorariam. No palco dos grandes intelectos de Atenas, onde a confiança era uma moeda valiosa, havia um homem que levava a autoafirmação a um nível completamente novo. Ele não se contentava em ser um mestre da retórica ou um especialista em um único campo. Ele se apresentava como um mestre em tudo. Seu nome era Hippias de Elis, e ele se tornou, para seus críticos, a personificação da arrogância sofista. Hippias era o que hoje chamaríamos de um polímata, alguém com conhecimento em diversas áreas. Ele era matemático, astrônomo, historiador, poeta e, claro, um mestre da retórica. Mas a sua fama vinha menos da profundidade de seu saber e mais da exibição espetacular que ele fazia de suas habilidades. A lenda mais famosa sobre ele conta que, certa vez, ele apareceu nos Jogos Olímpicos, o maior evento do mundo grego. Diante de uma multidão vinda de todos os cantos, ele declarou que absolutamente tudo o que ele usava e carregava havia sido feito por suas próprias mãos. O anel em seu dedo, o manto em seus ombros, as sandálias em seus pés, até o pequeno frasco de óleo que ele usava para se ungir. Era uma demonstração de autossuficiência total, um homem que não precisava de ninguém para nada. Mas o espetáculo não parava por aí. Após exibir sua maestria manual, ele lançava um desafio intelectual à plateia. Ele se oferecia para discursar de improviso sobre qualquer tema que lhe fosse proposto, sem nenhuma preparação. E não só isso, ele se dizia pronto para responder a qualquer pergunta sobre qualquer assunto. Era a performance definitiva do sabe-tudo. Para Platão e Sócrates, Hippias era o exemplo perfeito do que havia de errado com a educação sofista. Ele representava um conhecimento que era vasto, mas talvez superficial. Sua preocupação não parecia ser a busca humilde e paciente pela verdade, mas sim a acumulação de informações para impressionar os outros. A sabedoria para ele não era um caminho de autoconhecimento, mas um troféu a ser exibido em público. Ele encarnava a ideia de que o importante era parecer saber, e não necessariamente saber de fato. Nos diálogos de Platão, Sócrates o desmonta com facilidade, mostrando que por trás de sua fachada de conhecimento universal, Hippias não conseguia dar uma definição consistente para conceitos básicos como a beleza.
Pense na diferença entre saber um pouco sobre tudo e entender algo profundamente. Hípias era o mestre da primeira opção. E isso nos leva a uma reflexão. Quantas vezes, na nossa era de acesso instantâneo à informação, não somos tentados a ser um pouco como ele, armados com fatos superficiais para qualquer discussão, mas sem o tempo ou a paciência para realmente compreender? Enquanto alguns sofistas brilhavam pelo espetáculo e pela grandiosidade, outros encontraram seu nicho na sutileza, no detalhe. Um desses mestres do detalhe foi Pródico de Céus. Ele não prometia transformar seus alunos em oradores hipnóticos como Gorgias, nem em sábios universais como Hípias. Sua especialidade era mais discreta, mais fundamental. Ele era um mestre da precisão. Pródico foi um dos primeiros pensadores a se dedicar seriamente ao estudo da linguagem, não como uma ferramenta de magia, mas como um instrumento científico. Ele era obcecado pela sinonímia, ou seja, o estudo das palavras que têm significados parecidos. Para ele, não existiam sinônimos perfeitos. Dizer que alguém é corajoso, audacioso ou temerário não era a mesma coisa. Cada palavra carregava uma nuance, uma tonalidade de sentido que, se usada corretamente, podia dar uma clareza e uma força imensa a um argumento. Ele acreditava que a maioria das confusões nos debates e nas discussões da vida vinha do uso descuidado das palavras. Se as pessoas não conseguiam concordar sobre o que era justiça, era porque cada um usava o termo com um sentido ligeiramente diferente. A primeira tarefa de um bom orador, segundo Pródico, era definir seus termos com exatidão. Ele ensinava seus alunos a serem cirurgiões da linguagem, a escolherem cada palavra como um bisturi, com um propósito específico. Platão, apesar de criticar os sofistas em geral, parecia ter um certo respeito por Pródico. Nos diálogos, ele frequentemente brincava com a obsessão do sofista pela distinção precisa entre as palavras, mas por trás da ironia havia um reconhecimento de que essa habilidade era, de fato, muito importante para a própria filosofia. Até mesmo Sócrates, em alguns textos, admite ter sido aluno de Pródico. A grande lição de Pródico era que a clareza do pensamento está diretamente ligada à clareza da linguagem. Usar a palavra certa não era apenas uma questão de elegância, era uma questão de lógica. Um argumento bem construído, para ele, era como uma máquina bem ajustada, onde cada peça, cada palavra tinha sua função exata. Quantas discussões inúteis poderiam ser evitadas se as pessoas parassem por um momento para definir o que realmente querem dizer com palavras como liberdade, igualdade ou sucesso? O legado de Pródico é esse lembrete sutil, mas poderoso. Antes de tentar vencer um debate, tenha certeza de que você e seu oponente estão pelo menos falando a mesma língua. No meio do sofisticado balé de ideias dos sofistas, houve um que entrou em cena não com a elegância de um dançarino, mas com a força de um gladiador. Ele não estava interessado em relativizar a verdade ou em embelezar o discurso. Ele chegou para arrancar a máscara da hipocrisia e revelar o que, para ele, era a única verdade brutal por trás de toda a política e moral. Seu nome era Trasímaco. A filosofia de Trasímaco pode ser resumida em uma frase curta, afiada e profundamente perturbadora. A justiça é simplesmente a conveniência do mais forte. Para ele, toda a conversa sobre o que é certo ou errado, sobre virtude e leis divinas, era uma grande cortina de fumaça para esconder uma realidade muito mais crua: o poder. Pense assim: quem faz as leis em qualquer cidade? Os governantes, o grupo que está no poder. E por que eles fazem essas leis? Para proteger o povo em geral? Trasímaco daria uma risada cínica. Ele diria que os governantes fazem as leis para proteger e ampliar o seu próprio poder, sua própria riqueza e seus próprios interesses. Eles então declaram que essas regras, criadas para seu benefício, são a justiça e exigem que todos os cidadãos as obedeçam, sob pena de punição. Portanto, quando um cidadão comum age de forma justa, seguindo a lei, ele não está servindo a um ideal nobre. Ele está, na prática, servindo aos interesses de quem está no poder, muitas vezes contra seus próprios interesses. Nessa lógica implacável, o homem justo, o bom cidadão que segue todas as regras, é, na verdade, um ingênuo, um tolo. O verdadeiro vencedor, o mais inteligente e racional, seria o homem injusto, aquele que é esperto o suficiente para quebrar as regras em seu próprio benefício, sempre que puder fazer isso sem ser pego. A injustiça, se praticada em grande escala, não é uma fraqueza, mas um sinal de força e inteligência. Nos diálogos de Platão, Trasímaco não é um debatedor sutil. Ele é retratado como uma fera que explode no meio da conversa. Impaciente com o que ele via,
como a conversa fiada e idealista de Sócrates, ele estava dizendo em voz alta o que muitos políticos talvez pensassem em silêncio. Essa visão de mundo é profundamente desconfortável porque ela destrói qualquer base para a moralidade que não seja a força. Mas será que ela é totalmente falsa? Quantas vezes olhamos para as estruturas de poder ao nosso redor e temos a incômoda sensação de que as regras do jogo foram de fato escritas para favorecer quem já está ganhando? A bomba que Trasímaco jogou no debate ateniense não foi uma simples provocação. Foi um desafio à própria alma da moralidade. Sua ideia de que a justiça é apenas um nome bonito para os interesses do grupo mais forte era tão brutal e cínica que parecia impossível de ser defendida. Mas a pergunta que ecoa através dos séculos é: será que essa ideia morreu com ele nos becos de Atenas? Ou será que o fantasma de Trasímaco ainda assombra os corredores do poder hoje? Pense no mundo da política moderna, longe das túnicas e sandálias. Quando grandes corporações, com exércitos de advogados e rios de dinheiro, pressionam os governos por leis que as favoreçam, leis de impostos mais baixos para os ricos, ou regulamentações ambientais mais frouxas para suas indústrias, o que estamos vendo? O discurso público sempre enquadra essas medidas como algo bom para todos, algo que vai gerar empregos ou estimular a economia. Mas, no fundo, a quem essas leis realmente servem? A visão de Trasímaco nos convida a olhar para além do discurso oficial. Ele nos sussurra no ouvido para perguntar: quem se beneficia com esta regra? Quem tem o poder para criá-la e mantê-la? Quando um partido político no poder muda as leis eleitorais de uma forma que dificulta a vida de seus oponentes, ele está servindo à justiça ou à sua própria conveniência? Para Trasímaco, a resposta seria óbvia. Claro, seria simplista demais dizer que toda lei e toda ação política se resumem a isso. A história também é cheia de pessoas que lutaram contra a conveniência do mais forte, que morreram por ideais de uma justiça que deveria ser igual para todos, para o fraco e para o poderoso. Essa é a luta socrática, a crença de que existe um bem real, que vale a pena buscar. O debate que ele iniciou nunca terminou. Tem a tensão eterna entre a crença em uma justiça real, universal, e a suspeita cínica de que, no fim das contas, quem tem o poder é quem escreve as regras do jogo. É a batalha entre a esperança de Sócrates e o realismo brutal de Trasímaco. A grande questão que Trasímaco nos força a fazer é: quando olhamos para as leis e para o poder, o que estamos vendo? Um ideal de justiça ou a vontade do mais forte disfarçada de bem comum? Talvez a resposta mude dependendo do dia e do jornal que lemos. As técnicas dos sofistas não ficaram confinadas às salas de aula ou aos tribunais. Elas vazaram para a arena mais importante e perigosa de todas, a política de guerra. E foi no maior conflito da história grega, a Guerra do Peloponeso, que a habilidade de vencer um debate a qualquer custo mostrou seu lado mais sombrio e destrutivo. A guerra foi um confronto longo e brutal entre Atenas e sua grande rival, Esparta. Por quase 30 anos, o mundo grego sangrou. Em Atenas, as decisões sobre as estratégias militares, sobre onde e quando atacar, eram tomadas na Assembleia Popular. Era o teste definitivo para as ferramentas sofistas, agora nas mãos de uma nova geração de líderes políticos carismáticos e ambiciosos, muitos deles alunos diretos dos grandes mestres da retórica. Esses novos líderes eram mestres do patos. Eles sabiam como inflamar a multidão, como transformar o medo em raiva e a ambição em um dever patriótico. Eles usavam a antilogia para fazer planos arriscados e imprudentes parecerem as únicas opções lógicas e corajosas. Quem pedia cautela era rapidamente taxado de covarde, de fraco, de alguém que não tinha o verdadeiro espírito ateniense. O exemplo mais trágico disso foi a expedição à Sicília. Foi uma campanha militar gigantesca, uma aposta de altíssimo risco para invadir uma ilha distante e poderosa. Os generais mais velhos e experientes alertaram sobre o perigo, sobre a logística impossível, sobre o risco de deixar Atenas desprotegida. Seus argumentos eram lógicos, baseados na razão, no logos, mas eles foram derrotados por discursos avassaladores. Os políticos pró-guerra pintaram a expedição não como um risco, mas como uma aventura gloriosa, uma chance de conquistar riquezas inimagináveis e um império que faria de Atenas a senhora do mundo. Eles convenceram as assembleias de que ficar parado era o verdadeiro perigo. A inércia, eles argumentaram, levaria ao declínio. A audácia era a única forma de sobrevivência. A Assembleia, hipnotizada por essas promessas, votou em massa a favor da expedição. O resultado foi um dos maiores desastres militares da antiguidade. Quase toda a frota e o exército ateniense foram aniquilados.
Foi um golpe do qual a cidade nunca se recuperou totalmente e que selou sua derrota na guerra. A mesma habilidade de argumentar que havia criado a democracia se tornou a ferramenta de sua própria destruição. Isso nos faz pensar no poder e no perigo da palavra. Uma nação inteira foi convencida a marchar para o abismo por causa de discursos brilhantes. Fica a questão: quando a persuasão é tão poderosa, qual é a linha que a separa da manipulação? Se a tragédia ateniense na Guerra do Peloponeso tivesse um rosto, ele seria belo, carismático e perigosamente inteligente. Esse rosto pertencia a Alcibíades. Ele era a síntese perfeita e aterrorizante de tudo o que os sofistas ensinaram. Um homem que dominava a arte da persuasão como ninguém, mas que parecia completamente desprovido de qualquer lealdade que não fosse a sua própria ambição. Alcibíades era de uma família nobre, era incrivelmente rico e tinha uma beleza que, segundo os relatos, parava as pessoas na rua. E para completar, ele foi aluno e protegido dos maiores pensadores de seu tempo, incluindo o próprio Sócrates. Ele tinha tudo: o berço, a aparência, a fortuna e a melhor educação que o dinheiro poderia comprar. Ele era o mestre absoluto do ethos. Sua presença, sua confiança e sua história pessoal o tornavam uma figura quase divina aos olhos do povo. E ele usava essa credibilidade para manipular a política ateniense de uma forma que ninguém jamais havia feito. Foi ele o principal arquiteto e o maior defensor da desastrosa expedição à Sicília, usando seu charme e sua retórica para silenciar todas as vozes da razão. Mas a história dele se torna ainda mais sombria. Pouco antes de a expedição partir, Alcibíades foi acusado de um crime religioso. Em vez de enfrentar o julgamento, ele fez o impensável. Ele desertou. O grande herói de Atenas fugiu e se juntou ao inimigo, Esparta. E usando seu conhecimento íntimo das fraquezas de sua própria cidade, ele ajudou os espartanos a desferir golpes mortais contra Atenas. Sua história, no entanto, não termina aí. Depois de um tempo, ele também traiu Esparta e se aliou aos persas, os inimigos históricos de toda a Grécia. E, inacreditavelmente, depois de tudo isso, ele conseguiu usar sua lábia para convencer os atenienses a perdoá-lo e a recebê-lo de volta como general. Ele era um camaleão político, capaz de construir e reconstruir sua imagem, de defender qualquer lado, desde que isso o beneficiasse. Alcibíades é o exemplo máximo do que os críticos dos sofistas mais temiam. Ele era a prova viva de que a habilidade de persuadir, quando separada de qualquer senso de ética, de dever ou de lealdade, não é uma ferramenta para construir, mas uma arma de destruição em massa. Ele tinha todas as técnicas, mas nenhuma bússola moral. A vida dele nos deixa com uma pergunta desconfortável: o que é mais perigoso? Um líder incompetente que não sabe convencer ninguém, ou um líder brilhante, carismático e eloquente que consegue convencer todo mundo a seguir o caminho errado? A derrota na guerra deixou Atenas ferida, humilhada e em busca de culpados. E foi nesse clima de ressentimento e paranoia que a cidade cometeu o ato que mancharia sua reputação para sempre. No ano de 399 a.C., 3 cidadãos atenienses levaram a julgamento um homem de 70 anos, acusado de corromper a juventude e de não acreditar nos deuses da cidade. Esse homem era Sócrates. O julgamento foi o palco final para o confronto entre a filosofia socrática e a retórica sofista. Os acusadores de Sócrates não tinham provas concretas, mas eles tinham algo talvez mais poderoso: uma narrativa convincente. Eles usaram todas as ferramentas da persuasão para pintar Sócrates não como um filósofo inofensivo, mas como uma ameaça à ordem social. Um professor perigoso cujas dúvidas teriam enfraquecido a moral da cidade e contribuído para o desastre da guerra. Eles atacaram o ethos de Sócrates, associando-o a figuras odiadas como Alcibíades, que havia sido seu pupilo. Se o discípulo era um traidor, o mestre também não seria suspeito? Eles usaram o pathos, explorando o medo e a dor de uma cidade traumatizada, dizendo que as ideias de Sócrates eram um veneno que estava destruindo os valores tradicionais que um dia fizeram Atenas grande. Em sua defesa, Sócrates se recusou a jogar o mesmo jogo. Ele poderia ter contratado um orador profissional, como era comum, para escrever um discurso emocionante. Poderia ter levado sua esposa e filhos ao tribunal para chorar e implorar pela piedade dos jurados. Mas ele fez o oposto. Ele se defendeu da única maneira que sabia, com a verdade nua e crua, com a lógica e a razão. Ele não tentou agradar o júri. Em vez disso, ele os desafiou, reafirmando sua missão de ser o mosquito de Atenas, o homem enviado pelos deuses para despertar a cidade de sua preguiça intelectual. Sua defesa não foi um apelo emocional, mas uma aula final de filosofia.
Ele estava mais preocupado em ser coerente com sua vida do que em salvar sua pele. O resultado foi que a narrativa dos acusadores, construída com as técnicas sofistas de persuasão, venceu. O júri, composto por 501 cidadãos, o declarou culpado por uma pequena margem de votos. A cidade que inventou a democracia usou a liberdade de expressão para condenar à morte seu pensador mais original. Não porque ele cometeu um crime, mas porque ele era irritante, diferente e, acima de tudo, porque seus inimigos souberam contar uma história melhor. Isso nos mostra a terrível ironia da história. O homem que passou a vida buscando a verdade foi condenado por um tribunal que foi seduzido pela arte da aparência. É um lembrete sombrio de que, em uma batalha de ideias, a verdade nem sempre é a arma mais forte. Após o veredito de culpa, a lei ateniense dava ao condenado a chance de propor uma pena alternativa à morte. Era a última oportunidade de usar a retórica para salvar a própria vida. Os amigos de Sócrates imploraram para que ele propusesse o exílio, uma pena que o júri certamente aceitaria. Mas, mais uma vez, ele se recusou a ceder. Com uma ironia que deve ter chocado a todos, Sócrates disse que sua pena deveria ser uma recompensa. Ele argumentou que, por ter passado a vida beneficiando a cidade ao despertar a consciência de seus cidadãos, ele merecia ser sustentado pelo resto da vida às custas do Estado, uma honra reservada aos heróis olímpicos. Para um júri que já o via como arrogante, aquilo foi a gota d'água. Na segunda votação, um número ainda maior de jurados votou pela sua morte. Ele passou seu último mês na prisão, cercado por seus amigos e discípulos. Eles organizaram um plano de fuga, mas ele recusou. Para Sócrates, fugir seria uma traição a tudo o que ele sempre pregou. Seria admitir que as leis da cidade, que ele sempre respeitou, não valiam nada. Ele preferiu morrer em obediência a uma lei injusta do que viver em desobediência às leis como um todo. A cena de sua morte, descrita por Platão, é uma das mais emocionantes da história da filosofia. Ele bebeu a cicuta, um veneno mortal, com total calma, consolando seus amigos que choravam, e passou seus últimos momentos discutindo a imortalidade da alma. Ele morreu como viveu, questionando, buscando a verdade, sem medo. A morte de Sócrates marcou o fim de uma era de ouro em Atenas. Para seu discípulo Platão, a culpa por essa tragédia recaía diretamente sobre a influência que o pensamento sofista teve na cidade. Foi a cultura do relativismo, da persuasão a qualquer custo e da indiferença à verdade que, segundo ele, criou o ambiente onde a condenação de um homem justo se tornou possível. A retórica, a grande invenção que deu poder ao povo ateniense, tinha se tornado uma faca de dois gumes. Nas mãos de demagogos e acusadores habilidosos, ela se mostrou capaz não só de levar a cidade a uma guerra desastrosa, mas também de matar seu próprio filósofo. A arte de vencer debates, levada ao extremo, tinha custado a vida do homem que só queria entender. Isso nos deixa com uma pergunta pesada. A liberdade de expressão, quando não está ancorada em um compromisso com a verdade e a responsabilidade, pode se tornar uma ameaça para si mesma? A morte de Sócrates parece sugerir que sim. A história, escrita em grande parte pelos vencedores e seus admiradores, condenou os sofistas. A filosofia de Platão triunfou, e a busca pela verdade com V maiúsculo se tornou a principal missão do pensamento ocidental por mais de 2000 anos. Mas, apesar de sua derrota no campo das ideias, o método sofista não desapareceu. Ele apenas encontrou um novo lar, um lugar onde suas técnicas não eram apenas úteis, mas absolutamente essenciais: o mundo do direito. Pense na figura do advogado. Qual é o seu trabalho? Ele não é contratado para descobrir a verdade absoluta dos fatos, como um filósofo ou um cientista. Ele é contratado para defender os interesses do seu cliente, usando as leis e as evidências disponíveis para construir a narrativa mais favorável possível. Ele precisa ser um mestre da antilogia, capaz de encontrar a força no argumento mais fraco e a fraqueza no argumento mais forte de seu oponente. O sistema de justiça adversarial, que é a base do direito em grande parte do mundo, é um palco fundamentalmente sofista. De um lado, temos a acusação, construindo o argumento mais forte possível para a culpa do réu. Do outro, temos a defesa, fazendo exatamente o oposto. E o júri, a plateia moderna, assiste a esse duelo de narrativas para decidir qual foi a mais convincente, não necessariamente a mais verdadeira. Um bom advogado precisa dominar as 3 ferramentas da persuasão. Ele usa o logos ao citar as leis e analisar as provas de forma lógica. Ele usa o pathos ao tentar gerar empatia pelo seu cliente ou indignação contra a outra parte. E ele usa o ethos ao construir sua reputação como um profissional confiável e competente.
cuja palavra merece ser ouvida. A ética de um advogado, assim como a de um sofista, não está em defender apenas as causas que ele acredita serem justas no sentido moral absoluto. Sua ética está na lealdade ao cliente e no compromisso de lhe dar a melhor defesa possível dentro das regras do jogo. Ele não é julgado pela verdade final, mas pela qualidade de sua argumentação. O legado dos sofistas, portanto, está vivo e bem nos tribunais de todo o mundo. A arte de vencer debates, que foi tão criticada como uma ameaça à filosofia, se tornou a espinha dorsal de um dos pilares da nossa sociedade, o direito de defesa. Talvez eles não fossem os inimigos da verdade, como Platão pintou, mas os primeiros a entender que, em muitas arenas da vida, a justiça depende da habilidade de contar uma boa história. Se nos tribunais o legado sofista é evidente, na política ele é onipresente. O mundo pode ter mudado, mas a psicologia da persuasão em massa continua surpreendentemente a mesma. Os políticos e seus estrategistas de campanha, talvez sem nunca terem lido uma linha sobre Protágoras ou Gorgias, são os herdeiros diretos de suas técnicas. A política moderna é um espetáculo de retórica. Pense nos debates eleitorais. Eles raramente são uma busca socrática pela melhor solução para os problemas do país. Eles são combates, onde o objetivo é desarmar o oponente e sair como o vencedor aos olhos do público. Cada candidato tenta construir seu ethos, sua imagem de líder confiável e competente, enquanto tenta destruir a credibilidade do adversário. O pathos, o apelo às emoções, é a principal arma. O medo é usado para alertar sobre as consequências de votar no outro candidato. A esperança é usada para vender um futuro melhor. A raiva é direcionada a um inimigo comum, seja ele um grupo social, um país estrangeiro ou um sistema abstrato. A lógica, o logos, muitas vezes fica em segundo plano, resumida a slogans e estatísticas pinçadas a dedo para apoiar a narrativa emocional. A antilogia, a arte de fazer o argumento mais fraco parecer o mais forte, é praticada todos os dias. Uma crise econômica pode ser reenquadrada não como um fracasso de gestão, mas como uma oportunidade de reforma. Uma derrota militar pode ser vendida como um reposicionamento estratégico. A linguagem é usada não para descrever a realidade, mas para construí-la de uma forma que seja favorável. E a ideia de Trasímaco, a de que a justiça é a conveniência do mais forte, ecoa nos corredores do poder, na forma como as leis são moldadas por grupos de interesse e lobby. O discurso público fala em bem comum, mas a prática muitas vezes reflete a vitória do argumento mais bem financiado, não necessariamente do mais justo. Os sofistas foram os primeiros a entender que, em uma democracia, onde o poder emana da opinião pública, a batalha pelas mentes e corações é a batalha mais importante. Eles nos deram um manual de instruções. Hoje, com a mídia e as redes sociais, essas ferramentas se tornaram exponencialmente mais poderosas, capazes de moldar a realidade para milhões de pessoas em tempo real. Isso não significa que todo político é um manipulador cínico, mas significa que as armas criadas há 2.500 anos na praça pública de Atenas continuam sendo as mesmas que definem vencedores e perdedores na arena política global. E cabe a nós, a plateia, aprender a reconhecê-las para não sermos apenas vítimas passivas de seu poder. Se os sofistas pudessem viajar no tempo e aterrissar em nossa era, eles não se sentiriam perdidos. Pelo contrário, eles se sentiriam em casa. A praça pública, a ágora onde eles brilhavam, não desapareceu. Ela apenas se digitalizou, se multiplicou em bilhões de telas. E as redes sociais se tornaram o palco perfeito, a arena definitiva para a aplicação de suas técnicas em uma escala que eles jamais poderiam ter sonhado. O mundo digital é um universo fundamentalmente sofista. Protágoras, com sua ideia de que o homem é a medida de todas as coisas, ficaria fascinado com as bolhas e os algoritmos que criam realidades personalizadas para cada usuário. Em nossas timelines, a verdade não é o que é, mas o que o algoritmo decide que é mais relevante ou engajador para nós. Cada um vive em sua própria versão dos fatos. O ethos, a construção da credibilidade, é a moeda corrente. Influenciadores digitais constroem suas carreiras criando uma imagem de autenticidade e autoridade, muitas vezes cuidadosamente fabricada. Eles se tornam fontes de informação confiáveis para seus seguidores, e essa confiança é a base de seu poder de persuasão, seja para vender um produto ou uma ideia. O pathos reina supremo. O conteúdo que viraliza é quase sempre aquele que provoca a emoção mais forte, a indignação, o humor, a surpresa, a empatia.
A lógica e a nuance são frequentemente sacrificadas no altar do engajamento. Um título chocante, um meme provocador ou um vídeo de 15 segundos tem mais poder de moldar a opinião pública do que um artigo longo e bem pesquisado. E a antilogia, a arte de defender qualquer lado, encontra sua expressão máxima na cultura do debate online. As discussões raramente são uma troca de ideias em busca de entendimento. São batalhas para lacrar, para mitar, para destruir o argumento do outro com um comentário rápido e espirituoso. A habilidade de reenquadrar a narrativa e atacar o oponente se tornou uma forma de arte. Os sofistas foram criticados por cobrarem por seu conhecimento. Hoje, nas redes sociais, nós não pagamos com dinheiro, mas com algo talvez mais valioso: nossa atenção e nossos dados. E, assim como na Atenas antiga, a habilidade de capturar essa atenção e de moldar a percepção se tornou uma das formas mais poderosas de influência. A tecnologia mudou, mas a natureza humana e as ferramentas de persuasão permanecem as mesmas. A grande ágora digital nos deu uma voz, assim como a democracia deu uma voz aos atenienses. A questão que eles enfrentaram e que nós enfrentamos hoje é: o que vamos fazer com ela? Se existe uma palavra que parece definir nosso tempo, é pós-verdade. É a ideia de que, em um debate, os fatos objetivos muitas vezes importam menos do que as nossas crenças e apelos à emoção. Junto com ela, veio o fenômeno das fake news, as notícias falsas. Essas palavras soam como invenções do século XXI, problemas nascidos com a internet. Mas, na verdade, elas são a filosofia dos sofistas explodindo em escala global. A era da pós-verdade é, em essência, a realização máxima do princípio de Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. Se a verdade é relativa e depende da percepção de cada um, então não existe um fato universal, apenas a minha verdade e a sua verdade. Em um mundo assim, uma notícia falsa que confirma aquilo em que eu já acredito pode parecer mais verdadeira para mim do que uma notícia real que desafia minhas convicções. As fake news são a retórica de Gorgias em sua forma mais pura e destilada. Elas não são projetadas para convencer a nossa razão, mas para sequestrar nossas emoções. O objetivo de uma notícia falsa não é informar, é inflamar. É usar o pathos para gerar raiva, medo ou um senso de pertencimento a um grupo, fazendo com que a gente compartilhe a informação por impulso, sem parar para verificar sua veracidade. É a antilogia levada ao extremo. Uma mentira completa, o argumento mais fraco possível, pode ser transformada em uma verdade poderosa através da repetição de uma embalagem emocionalmente atraente e, principalmente, do ataque sistemático ao ethos de todas as fontes de informação tradicionais. Ao minar a credibilidade da ciência, do jornalismo e dos especialistas, os criadores de desinformação abrem um vácuo que eles mesmos preenchem com suas narrativas. Platão temia que os sofistas estivessem criando um mundo onde a aparência da verdade era mais importante que a própria verdade. Ele mal podia imaginar um futuro onde qualquer pessoa com um smartphone teria o poder de criar e disseminar aparências de verdade para milhões de pessoas em segundos. Estaríamos então vivendo em uma nova era sofista, mas com uma diferença crucial. Os sofistas originais eram uma elite intelectual que ensinava os ricos. Hoje, as ferramentas da persuasão em massa estão, teoricamente, nas mãos de todos. Isso nos coloca em uma posição estranha e desafiadora. Em um mundo onde todos podem ser oradores, como aprendemos a ser bons ouvintes? Como separamos o argumento da manipulação quando as duas coisas parecem cada vez mais idênticas? A derrota na guerra não quebrou apenas os muros de Atenas. Quebrou sua alma. A democracia, o grande experimento que havia dado origem aos sofistas e a Sócrates, foi dissolvida. Em seu lugar, a vitoriosa Esparta impôs um novo governo. Uma junta de 30 homens que entraria para a história com o nome sinistro de Os 30 Tiranos. O que chocou os atenienses não foi apenas a brutalidade do novo regime, mas a identidade de seu líder. Ele não era um general espartano ou um bárbaro ignorante. Era Critias, um homem da mais fina estirpe, um poeta, um dramaturgo, uma figura central nos debates intelectuais da cidade. E, o que era mais perturbador, ele tinha sido um dos mais próximos associados de Sócrates e era parente de Platão. O governo de Critias foi um banho de sangue. Ele iniciou um expurgo sistemático de seus oponentes políticos, de democratas e de qualquer um que considerasse uma ameaça. A retórica foi substituída pela força bruta. A persuasão deu lugar à perseguição e à execução sumária. Milhares de cidadãos foram mortos ou forçados ao exílio e suas propriedades confiscadas.
É como se Critias tivesse pego a ideia mais cínica de Trasímaco, a de que a justiça é o interesse do mais forte, e a transformado em política de Estado. Ele não precisava mais convencer ninguém em um debate na ágora. Ele agora tinha o poder de simplesmente eliminar quem discordasse. A filosofia, nas mãos dele, tornou-se a justificativa para a tirania. Critias representava o lado mais sombrio da revolução intelectual de Atenas. Ele era a prova aterrorizante de que a inteligência e a educação, quando desprovidas de compaixão e de humildade, podem criar não um filósofo, mas um monstro. Ele acreditava em sua própria superioridade intelectual e, com o poder absoluto nas mãos, sentiu-se no direito de purificar a cidade à sua imagem e semelhança. Esse breve, mas terrível reinado de terror deixou uma cicatriz profunda. E quando a democracia foi finalmente restaurada, a memória dos 30 tiranos ainda estava fresca. A associação de Critias com Sócrates foi uma arma poderosa nas mãos dos acusadores do filósofo. Eles podiam argumentar que os ensinamentos de Sócrates, que questionavam tudo, levavam ao caos moral e, no fim, à tirania. A história de Critias é um alerta assustador. Ela nos mostra que o maior perigo para uma sociedade talvez não venha da ignorância, mas de intelectuais que se apaixonam tanto por suas próprias ideias a ponto de sentirem que têm o direito de impô-las aos outros pela força. Quando a filosofia se torna um pretexto para a violência, ela se torna o seu exato oposto. O reinado de terror de Critias e seus 30 tiranos foi brutal, mas, felizmente, foi breve. Os democratas atenienses que haviam fugido para o exílio se reorganizaram. Em menos de um ano, eles retornaram com um exército improvisado e travaram uma batalha desesperada para reconquistar sua cidade. Na luta que se seguiu, Critias não ficou para trás, protegido em seu palácio. Ele era um aristocrata da velha guarda e, como tal, liderou suas tropas pessoalmente no campo de batalha. Mas a coragem não foi suficiente para salvá-lo do ódio que ele havia semeado. Critias foi morto em combate, e com sua morte, o regime dos 30 tiranos desmoronou. A democracia, ferida e exausta, estava de volta a Atenas. A queda de Critias, no entanto, deixou um rastro de veneno no ar. O fato de um homem tão culto, um aluno de Sócrates, ter se tornado um tirano sanguinário era uma arma perfeita para os inimigos do filósofo. E eles a usaram sem piedade. No julgamento de Sócrates, que aconteceu poucos anos depois, a sombra de Critias pairava sobre o tribunal. Os acusadores criaram uma narrativa poderosa e perigosa, misturando deliberadamente a filosofia socrática com o cinismo sofista. Eles argumentavam que o método de Sócrates, que ensinava os jovens a questionar as tradições e as autoridades, era o mesmo tipo de pensamento que levava a um desprezo pelas leis e pela moral. Critias, assim como o outro discípulo infame, Alcibíades, eram apresentados como os frutos podres dessa educação. Para o cidadão ateniense comum, cansado da guerra e do caos, essa associação fazia um sentido terrível. Ele não via a diferença sutil entre o questionamento socrático em busca da verdade e a retórica sofista em busca do poder. Ele via apenas que os homens mais inteligentes e articulados da cidade tinham levado Atenas à ruína. A filosofia e a sofística foram jogadas no mesmo saco, vistas como uma força corrosiva que destruía a fé e a ordem. Assim, a figura de Critias, o aluno que se tornou tirano, foi crucial para selar o destino de seu antigo mestre. Ele se tornou a prova viva, aos olhos do júri, de que a crítica radical ensinada por Sócrates não criava cidadãos melhores, mas sim monstros arrogantes. A queda sangrenta do discípulo ajudou a justificar a condenação à morte do mestre. A história nos mostra como as ações de um aluno podem manchar a reputação de um professor para sempre, e nos faz pensar: até que ponto um mestre é responsável pelos caminhos que seus discípulos escolhem seguir? Se a defesa de Helena de Troia foi a grande performance de Górgias, ele guardava um truque ainda mais radical na manga, uma obra que era ao mesmo tempo uma piada intelectual e uma bomba filosófica. Em um texto perdido, mas famoso, chamado Sobre o Não Ser, ou Sobre a Natureza, ele se propôs a provar, com lógica pura, 3 das ideias mais absurdas que alguém poderia imaginar. Primeiro, ele argumentava que nada existe. Usando um labirinto de lógica que dava um nó na cabeça de qualquer um, ele tentava demonstrar que a própria ideia de existência era contraditória e impossível. Seus argumentos eram tão engenhosos que, mesmo que você soubesse que a conclusão estava errada, era difícil encontrar a falha no raciocínio. Era o truque de um mestre ilusionista, mas com palavras em vez de cartas. Depois ele dizia: ok, vamos supor, só por um instante, que eu esteja errado e que algo realmente exista.
Mesmo assim, seria impossível para nós conhecê-lo. A ideia aqui era mostrar o abismo que existe entre a realidade e a nossa mente. O pensamento de uma árvore não é a árvore em si. Nossos pensamentos são uma coisa, o mundo lá fora é outra. E não há como ter certeza de que o primeiro corresponde perfeitamente ao segundo. E então vinha o golpe final, o argumento que era o coração de toda a sua filosofia. Tudo bem, ele dizia, vamos supor o impossível, que algo exista e que a gente possa conhecê-lo. Ainda assim, seria impossível comunicar esse conhecimento para outra pessoa. Para Gorgias, a linguagem era uma ferramenta falha. A palavra tristeza não é a sensação de tristeza. É apenas um som, um símbolo. Como ele poderia ter certeza de que a experiência de tristeza em sua mente seria transmitida de forma idêntica para a mente do ouvinte, através de um som arbitrário? Então, o que era aquilo? Para os críticos como Platão, o texto de Gorgias era a prova definitiva do vazio da retórica sofista. Era um jogo de palavras sem sentido, um exercício de arrogância intelectual que se deleitava em provar o absurdo, mostrando um desprezo completo pela realidade e pela verdade. Mas, para outros, era algo muito mais profundo. Era a demonstração máxima do poder e dos limites do logos, da palavra. Se a realidade em si é inacessível para nós, tudo o que nos resta é o mundo que construímos com a linguagem. A persuasão não é um truque para distorcer a verdade. Ela é a única ferramenta que temos para criar uma realidade compartilhada. Pense um pouco nisso. Quem nunca sentiu que as palavras eram pequenas demais para descrever um sentimento gigante, uma paisagem deslumbrante ou uma dor profunda? Nesse momento de falha da linguagem, a gente entende perfeitamente o que Gorgias estava querendo dizer. O exercício de Gorgias de argumentar sobre o nada pode parecer apenas uma curiosidade filosófica, um jogo de palavras para impressionar os alunos. Mas, se olharmos bem, a habilidade de discutir sobre o inexistente, sobre o abstrato e sobre o futuro é uma das ferramentas mais poderosas e mais usadas nos debates modernos, especialmente na política e no marketing. Pense em um debate político sobre economia. Muitas vezes, a discussão não é sobre os fatos concretos do presente, mas sobre cenários hipotéticos. Um candidato defende seu plano dizendo que ele vai gerar prosperidade e oportunidades. O outro ataca, dizendo que o mesmo plano vai levar à crise e ao caos. Nenhum desses futuros existe ainda. São narrativas, construções retóricas que apelam aos nossos medos e esperanças. Aquele que conseguir pintar o quadro mais vívido e emocionalmente convincente do futuro, seja ele bom ou ruim, vence o debate. O mesmo acontece no mundo da publicidade. Um comercial de perfume não vende um líquido cheiroso. Ele vende a promessa de algo que não existe. O sucesso, a sensualidade, a liberdade. O produto concreto é apenas uma âncora para uma narrativa muito maior e mais abstrata. Estamos comprando um sentimento, uma identidade, uma versão idealizada de nós mesmos. Estamos comprando um nada muito bem embalado. Gorgias nos mostrou que a linguagem tem o poder de dar forma e substância ao que não tem. E é exatamente essa habilidade que os sofistas modernos usam para moldar nossas opiniões e nossos desejos. Eles sabem que o ser humano não é movido apenas pelo que é, mas principalmente pelo que poderia ser. A lição que fica do elogio do nada é que devemos prestar atenção sempre que uma discussão se afasta muito do concreto e entra no reino das grandes abstrações. Palavras como liberdade, justiça, segurança ou progresso são como telas em branco. Cada orador vai projetar nelas a imagem que mais lhe convém. A tarefa de um ouvinte crítico, treinado no estilo socrático, é sempre trazer a discussão de volta para a terra e perguntar: ok, isso soa muito bonito, mas o que isso significa na prática? Quais são os exemplos concretos? Ao fazer isso, a gente desarma a magia de Gorgias. A gente força a retórica a se encontrar com a realidade. E nesse encontro, muitas vezes, o que parecia um argumento sólido se revela exatamente o que era desde o início: um belo e elaborado nada. No coração da arte sofista havia um conceito tão sutil quanto poderoso, uma palavra que encapsulava o segredo do timing perfeito. Essa palavra era kairos. Enquanto a palavra grega kronos se refere ao tempo cronológico, o tempo que a gente mede no relógio, kairos é algo diferente. É o momento oportuno, a janela de oportunidade, o tempo qualitativo. Para os sofistas, dominar o kairos era tão importante quanto dominar a lógica ou a emoção. Ter o domínio do kairos significava ter a sensibilidade de entender o contexto.
Era saber que o mesmo discurso, dito em dois momentos diferentes, poderia ter resultados completamente opostos. Um argumento que seria vitorioso em uma assembleia tomada pelo medo da guerra poderia ser um fracasso total em um período de paz e prosperidade. O bom orador não tinha um discurso pronto, ele tinha a habilidade de ler o ambiente e adaptar sua fala para aquele instante preciso. Isso se aplicava a tudo. Era a habilidade de saber quando usar um argumento lógico e quando apelar para a emoção. Era saber quando ser agressivo e quando ser conciliador. Era saber quando fazer uma piada para quebrar a tensão e quando usar o silêncio para criar um efeito dramático. O kairos era a inteligência situacional, a capacidade de improvisar e de se ajustar às correntes invisíveis de um debate. Para Platão e os filósofos que buscavam a verdade eterna, essa ideia era mais uma prova do relativismo sofista. A verdade não deveria depender do momento. Ela deveria ser a mesma ontem, hoje e sempre. Mas para os sofistas, que viviam no mundo pragmático da política e dos tribunais, ignorar o kairos era suicídio. A verdade, para ser eficaz, precisava ser dita da maneira certa, para as pessoas certas, na hora exata. Gorgias, por exemplo, era um mestre do kairos. Ele entendia que a persuasão não era uma ciência exata, mas uma arte que dependia da sintonia fina com o estado de espírito da audiência. Ele sabia que as pessoas não são seres puramente racionais. Elas estão cansadas, esperançosas, irritadas, distraídas. O bom orador não luta contra isso. Ele usa isso a seu favor. Ele encontra a brecha, o momento de vulnerabilidade, e é ali que ele lança seu argumento mais poderoso. Quantas vezes na vida a gente já não perdeu uma oportunidade porque falou cedo demais, ou tarde demais? Ou quantas vezes encontramos as palavras perfeitas, mas o momento já havia passado? O conceito de kairos nos lembra que, em qualquer comunicação, o quando e o como são tão importantes quanto o que. É uma lição que vai muito além dos debates e que define o sucesso ou o fracasso de muitas das nossas interações mais importantes. A lição sofista sobre o kairos pode ser traduzida de forma muito prática para o nosso dia a dia. Dominar o timing de um argumento não é um dom místico, mas uma habilidade que pode ser observada e aprendida. Trata-se de desenvolver uma espécie de radar social para sentir a temperatura de uma conversa e agir de acordo. Imagine uma reunião de trabalho tensa. Você tem uma ideia brilhante, mas percebe que seu chefe está estressado e impaciente. Lançar sua ideia naquele momento, o Cronos, seria um desastre. Ela seria recebida como mais um problema, não como uma solução. O mestre do kairos esperaria. Ele aguardaria o momento em que a tensão diminuísse, talvez depois de uma pequena vitória da equipe, e apresentaria sua ideia não como uma crítica, mas como um próximo passo lógico e animador. O conteúdo é o mesmo, mas o timing muda tudo. Em uma discussão pessoal, o mesmo princípio se aplica. Tentar resolver um problema sério quando a outra pessoa está exausta depois de um dia de trabalho é a receita para o fracasso. O argumento pode ser perfeitamente lógico, mas a receptividade emocional do outro estará fechada. O kairos. Aqui seria criar um momento de calma, um espaço seguro onde ambos estejam relaxados e dispostos a ouvir, antes de abordar o assunto delicado. Os sofistas ensinavam seus alunos a ler os sinais. Um bom debatedor observa a linguagem corporal da plateia. Estão entediados? Talvez seja a hora de uma história ou de uma pergunta direta. Estão concordando com a cabeça? É o momento de apresentar sua conclusão mais forte. Estão céticos? Talvez seja melhor recuar, usar um argumento mais modesto e construir a confiança aos poucos. Essa sensibilidade ao momento é o que diferencia um comunicador medíocre de um comunicador brilhante. Não é sobre manipulação, necessariamente, mas sobre eficácia e empatia. É entender que a comunicação não é um monólogo, mas uma dança. E um bom dançarino não impõe seus passos. Ele sente o ritmo e se move, junto com seu parceiro. No fim das contas, a ideia de kairos nos ensina que um bom argumento é como uma semente. Você pode ter a melhor semente do mundo, mas se a plantar no solo errado, na estação errada, ela não vai florescer. O verdadeiro agricultor de ideias sabe que tão importante quanto a qualidade da semente é a arte de esperar o momento certo para plantá-la. E essa paciência, essa sensibilidade ao tempo, é talvez a lição mais sábia que os sofistas nos deixaram. Apesar da má fama que carregam, os sofistas deixaram uma herança que muitas vezes passa despercebida, mas que está na base de todo o nosso sistema educacional. Antes deles, a educação grega era focada em duas coisas principais: a ginástica, para o corpo, e a música, para a alma.
O conhecimento intelectual era algo restrito, muitas vezes ligado a tradições familiares ou a estudos filosóficos muito abstratos sobre a natureza do universo. Os sofistas mudaram o foco de forma radical. Com sua famosa frase, "O homem é a medida de todas as coisas", Protágoras não estava apenas falando sobre a verdade. Ele estava inaugurando uma nova forma de educação, que hoje chamaríamos de humanista. Ele colocou o ser humano, com seus problemas práticos, suas ambições e suas relações sociais, no centro do currículo. O que eles ensinavam não era como o cosmos funcionava, mas como o homem funcionava dentro da sociedade. A gramática, a retórica, a história, a ética, a política, todas essas disciplinas que formam o coração das humanidades até hoje foram popularizadas e sistematizadas por eles. Eles foram os primeiros a defender a ideia de uma educação enciclopédica, que preparasse o indivíduo não para ser um especialista em uma única coisa, mas para ser um cidadão completo e atuante. Eles também revolucionaram o método. O ensino deixou de ser apenas a memorização de poemas antigos e passou a ser um processo ativo, baseado no debate, na argumentação e na análise crítica de diferentes pontos de vista. A prática da antilogia, de defender os dois lados de uma questão, era um treinamento mental poderoso para desenvolver a flexibilidade de pensamento e a capacidade de entender a complexidade dos problemas. Eles foram, em resumo, os primeiros a tratar a educação como uma ferramenta para a vida prática, para o sucesso no mundo real. Eles acreditavam que a areté, a excelência, não era um dom de nascença, mas algo que poderia ser aprendido, cultivado e aprimorado através do estudo e do esforço. Essa é uma ideia profundamente democrática e otimista sobre o potencial humano, e é a premissa de qualquer escola ou universidade moderna. Então, da próxima vez que você ouvir falar de uma educação que visa formar cidadãos críticos, capazes de se comunicar bem e de participar ativamente da vida pública, lembre-se que, por trás de tudo isso, está a sombra dos sofistas. Eles podem ter perdido a batalha pela reputação, mas a revolução educacional que eles iniciaram, essa eles venceram. E nós somos os herdeiros dela. Reduzir os sofistas a meros professores de truques de persuasão é perder o ponto mais profundo de sua revolução. O que eles fizeram foi uma mudança de paradigma, um giro de câmera de 180 graus. Antes deles, os maiores pensadores gregos olhavam para cima, para as estrelas ou para baixo, para a natureza, tentando decifrar os segredos do universo. Os sofistas viraram a câmera para o lado e focaram no ser humano. A grande questão deles não era o que é o mundo, mas sim como devemos viver nele. E mais especificamente, como devemos viver juntos. Eles foram os primeiros a entender que a vida em sociedade não é regida por leis naturais como a gravidade, mas por convenções, por regras que nós mesmos criamos. O termo grego para isso é nomos, que significa lei, costume, convenção. Para eles, o nomos não era algo sagrado ou imutável vindo dos deuses. Era uma invenção humana, criada para tornar a vida em comunidade possível. E se era uma invenção humana, poderia ser questionada, criticada e, se necessário, melhorada. Essa foi uma das ideias mais libertadoras e perigosas de sua época. Ao colocar o homem no centro, eles abriram espaço para o estudo da cultura, da ética, da política, não como reflexos de uma ordem divina, mas como criações humanas. Protágoras, por exemplo, é considerado um dos primeiros antropólogos. Ele viajava pelo mundo e observava como diferentes povos tinham diferentes costumes e leis, e concluía que não havia um jeito natural de viver. Cada cultura criava sua própria verdade. Essa perspectiva é a base do pensamento humanista. É a ideia de que nós, seres humanos, somos os protagonistas da nossa própria história, os arquitetos de nossas próprias sociedades. A retórica, nesse contexto, não era apenas uma ferramenta para vencer debates. Era a ferramenta essencial para a própria construção da vida em comum. É através da linguagem, da discussão e do consenso que nós criamos e recriamos as regras do nosso jogo social. Por isso, mesmo com todas as críticas de Platão, a herança dos sofistas é inegável. Eles nos ensinaram que os problemas mais importantes não estão nas estrelas, mas aqui na Terra, nas complexas e fascinantes relações entre nós. Eles nos deram a permissão para sermos os autores de nosso próprio destino. E essa é uma lição que vai muito, mas muito além de qualquer técnica de persuasão. Se a Ágora de Atenas era o palco principal dos sofistas, a sala de reuniões moderna é o seu equivalente corporativo. É ali que as grandes decisões são tomadas, que carreiras são construídas ou destruídas, e que a habilidade de argumentar de forma convincente vale ouro.
As técnicas desenvolvidas há 2.500 anos para vencer debates políticos continuam sendo as mesmas que definem os vencedores no mundo dos negócios. Pense em uma apresentação de projeto. Você não está apenas mostrando dados e fatos. Você está construindo uma narrativa. O logos, a estrutura lógica, é o plano de negócios, as projeções financeiras, a análise de mercado, são os pilares que dão sustentação ao seu argumento. Sem eles, sua ideia parece fraca e amadora. Mas só a lógica não vende. É preciso o pathos, o apelo à emoção. Você precisa fazer seus chefes e colegas sentirem o potencial da sua ideia. É a história que você conta sobre como seu projeto vai revolucionar o mercado, como vai resolver um problema real dos clientes, como vai tornar a empresa mais inovadora e relevante. É a paixão na sua voz, a confiança na sua postura. E nada disso funciona sem o ethos, sua credibilidade. É a sua reputação, seu histórico de entregas, a forma como você se posiciona como um especialista confiável. Se as pessoas na sala não confiarem em você como profissional, elas não vão comprar sua ideia, por mais brilhante que ela seja. O ethos é a primeira coisa que você leva para a reunião, antes mesmo de abrir a boca. A antilogia também está presente. Quando um colega apresenta um argumento contrário ao seu, a estratégia sofista não é simplesmente dizer você está errado. É reenquadrar a objeção dele. Se ele aponta um risco, você pode concordar com o risco, mas mostrá-lo não como uma ameaça, mas como um desafio que sua equipe está preparada para superar, transformando a fraqueza em uma oportunidade de demonstrar força. E claro, o kairos, o timing perfeito. É saber quando insistir em um ponto e quando recuar. É ler a sala para entender se o momento é de otimismo e grandes visões ou de cautela e foco em cortar custos. Um bom profissional não tem apenas uma boa ideia, ele sabe qual é o momento exato de apresentá-la. O mundo corporativo, assim como a democracia ateniense, é uma arena de competição. E nessa arena, as ideias não vencem apenas por serem as melhores, mas por serem as mais bem defendidas. Os sofistas sabiam disso. E os executivos de sucesso, mesmo sem saber, praticam essa arte todos os dias. Toda a história e a teoria são fascinantes. Mas como podemos trazer essas técnicas milenares para a prática, para aquela discussão importante que teremos amanhã? Aqui estão 3 estratégias sofistas, simples e diretas, que podem fazer toda a diferença. A primeira é a antecipação da objeção. Antes de entrar em qualquer debate, faça um exercício de antilogia. Em vez de pensar apenas nos seus próprios argumentos, passe um tempo pensando nos melhores argumentos do seu oponente. Qual é a crítica mais forte que ele pode fazer à sua ideia? Qual é o ponto mais fraco da sua posição? Ao fazer isso, você não será pego de surpresa. Quando seu adversário levantar a objeção, você já terá uma resposta pronta, mostrando que você é alguém que pensou no problema por todos os ângulos. Isso não só desarma o ataque, como aumenta imensamente a sua credibilidade. A segunda técnica é o reenquadramento. Ela vem direto do manual de Protágoras. Em vez de aceitar a forma como o debate está sendo apresentado, mude o enquadramento para um que seja mais favorável a você. Se a discussão sobre um novo projeto está focada apenas no custo, reenquadre-a como uma discussão sobre investimento. Não é dinheiro gasto, é dinheiro plantado para colher frutos no futuro. Se o debate é sobre risco, mude-o para um debate sobre oportunidade. Essa mudança de perspectiva pode alterar completamente a dinâmica da conversa. A terceira, e talvez a mais sutil, é o uso de exemplos concretos, uma forma de trazer o pathos para uma discussão lógica. Em vez de falar de conceitos abstratos, conte uma história. Não diga apenas que sua ideia vai melhorar a satisfação do cliente. Conte a história de um cliente real, com nome e rosto, e descreva como a vida dele seria transformada pela sua solução. O cérebro humano é programado para se conectar com histórias, não com dados. Uma boa história pode ser mais poderosa do que 20 slides de gráficos. Antecipar a objeção, reenquadrar o problema e usar exemplos concretos. Essas são 3 ferramentas que os sofistas usavam para dominar a ágora de Atenas. E elas continuam funcionando hoje, seja em uma negociação salarial, em uma apresentação para um cliente, ou até mesmo em uma conversa difícil em casa. A questão, como sempre, não está na ferramenta, mas em quem a usa e para qual propósito. Usar essas técnicas para manipular e enganar é o caminho que deu má fama aos sofistas. Usá-las para comunicar suas ideias de forma mais clara, empática e eficaz é o legado que vale a pena resgatar. Chegamos ao fim de nossa jornada pela Atenas dos grandes debates, e a pergunta que fica é, afinal, quem foram os sofistas?
foram os vilões intelectuais que Platão pintou, mercenários que vendiam a verdade a quem pagasse mais, foram heróis incompreendidos, os verdadeiros pais da democracia e da educação humanista? Ou será que a resposta é algo menos dramático e talvez mais humano? Talvez eles fossem simplesmente os primeiros profissionais. Eles chegaram em uma Atenas que passava por uma transformação radical. A democracia havia criado uma nova demanda, uma necessidade urgente de uma nova habilidade, a comunicação eficaz. E eles, como bons empreendedores, viram essa demanda e criaram um produto para atendê-la. O produto era a educação em retórica, e eles o vendiam como qualquer artesão vendia seus vasos ou um comerciante vendia seu azeite. A filosofia, para eles, não era uma busca etérea pela verdade no mundo das ideias, como era para Platão. Era uma ferramenta prática para resolver os problemas concretos da vida em comunidade. Eles não se viam como guardiões de uma sabedoria sagrada, mas como consultores, especialistas que podiam ser contratados para ajudar um cidadão a navegar no complexo e competitivo mundo da política e dos tribunais atenienses. A polêmica que eles geraram talvez não fosse sobre a verdade versus a mentira, mas sobre duas visões de mundo que colidiam. De um lado, a visão idealista de Sócrates e Platão, que acreditava que o propósito do conhecimento era aprimorar a alma e buscar uma verdade única e universal. Do outro, a visão pragmática dos sofistas, que via o conhecimento como uma habilidade a ser aplicada para alcançar o sucesso e a eficácia no mundo real. A história deu o veredito a favor de Platão. Sua filosofia, com sua promessa de certezas e de um bem absoluto, era mais reconfortante e oferecia uma base mais sólida para a moral e a religião que dominariam o Ocidente. A visão dos sofistas, com sua relatividade e seu foco no poder da linguagem, era mais instável, mais desconfortável, e por isso foi suprimida e caricaturada. Mas hoje, em um mundo cada vez mais complexo, onde nos deparamos com múltiplas culturas, múltiplas verdades, e onde a comunicação se tornou a habilidade central em quase todas as profissões, talvez seja a hora de revisitar esses pensadores. Talvez eles não fossem heróis nem vilões, mas apenas os primeiros a entender o mundo em que, de muitas formas, ainda vivemos. Um mundo construído, disputado e transformado pelo poder da palavra. E isso, por si só, já é um legado e tanto. Ao longo dessa jornada, nós abrimos a caixa de ferramentas dos sofistas e examinamos cada um de seus instrumentos. A lógica do logos, a emoção do pathos, a credibilidade do ethos, a flexibilidade da antilogia. Aprendemos como eles ensinavam a arte de construir narrativas, de desarmar oponentes e de transformar a palavra em uma forma de poder. A promessa deles era tentadora. Nunca mais perca nenhuma discussão. Mas a grande lição que a história deles nos deixa, a lição final e mais importante, não está nas técnicas em si, mas na pergunta que paira sobre elas. Para quê? A habilidade de persuadir é uma força da natureza, como o fogo. Ela pode aquecer uma casa e cozinhar o alimento, mas também pode incendiar uma cidade inteira. O poder da palavra é neutro. Quem decide seu propósito é quem a empunha. Vimos essa mesma arte da palavra dar voz ao cidadão comum na recém-nascida democracia ateniense, permitindo que ele defendesse seus direitos e participasse do destino de sua cidade. E vimos essa mesma arte, nas mãos de líderes carismáticos e ambiciosos como Alcibíades, levar essa mesma cidade a uma guerra desastrosa e a sua própria ruína. Vimos a retórica ser usada para condenar o homem que Platão considerava o mais justo de todos. A arte de vencer debates, no fim das contas, nos confronta com uma escolha. É uma escolha que fazemos em cada reunião de trabalho, em cada postagem na rede social, em cada conversa em família. Vamos usar essa habilidade para impor nossa vontade, para silenciar o outro, para vencer a qualquer custo? Ou vamos usá-la para construir pontes, para explicar nossas ideias com mais clareza, para buscar um entendimento mútuo, ainda que a gente não chegue a um acordo? Talvez a verdadeira vitória em uma discussão não seja sair com os aplausos da plateia ou com a rendição do oponente. Talvez a vitória seja sair com um pouco mais de clareza, um pouco mais de conexão, um pouco mais de entendimento do que havia antes. A vitória pode ser transformar um combate em uma colaboração. A pergunta que os sofistas nos deixam e que cada um de nós precisa responder todos os dias é: quando você vence um debate, o que de fato foi ganho? Apenas o seu ponto ou algo maior?